Bom, vamos começar agora a segunda parte da matéria, que é focada em transformações lineares. Primeiro, vamos pensar um pouco no que é uma transformação. A gente usa transformação o tempo inteiro no dia a dia, sem a gente definir isso formalmente. Então, quando a gente está mexendo no celular, vendo uma foto e a gente rotaciona ela para ficar melhor para ver ou que amplia ela, isso nada mais é do que uma transformação. E a gente vai ver que essas duas, no caso, são transformações lineares. Quando a gente faz uma mudança de uma carteira para outra dentro da sala, a gente também está fazendo uma transformação aí, não necessariamente uma transformação linear, tá? Então, de uma definição um pouco mais abrangente, a gente tem que uma transformação é uma operação que leva vetores de um espaço vetorial para outro. Não necessariamente isso é uma transformação linear. Então veja, a gente falou no vídeo passado de mudança de base e eu já falei, olha, mudança de base é um tipo aí de transformação linear, mas nem toda mudança de base é uma transformação linear. Então se você pensar que eu transformo, por exemplo, o meu eixo cartesiano para coordenadas expressas como seno e cosseno, isso não é uma transformação linear. Para eu classificar como uma transformação linear, ela tem que obedecer algumas regrinhas. Tá? Então vamos ver direitinho a definição. Então sejam V e W dois espaços vetoriais. Uma transformação linear é uma função t de V em W, ou seja, que sai de V e leva em W e que tem que satisfazer as seguintes propriedades. A primeira, para qualquer vetor U e V pertencente ao meu espaço vetorial V, a minha transformação de U mais V é igual à transformação de U mais a transformação de V. A minha segunda propriedade é que para qualquer escalar lambda pertencente aos reais e U pertencente ao meu espaço vetorial, a minha transformação de lambda U é igual a lambda vezes a transformação de U. Né? Então, basicamente, aí você tem o fechamento pela soma e o fechamento pela multiplicação de escalar que a gente já viu antes. Né? Essas duas propriedades podem ser resumidas em uma só, que seria a transformação de U mais lambda V é igual à transformação de U mais lambda vezes a transformação de V. Vamos falar um pouco agora das notações que a gente vai utilizar aí quando a gente estiver falando de transformações lineares. Então, se a gente pega ali a primeira parte daquela definição, a gente tem os nossos dois espaços lineares, a transformação linear, que é uma função t, tá? A gente vai denotar dessa forma, t, dois pontinhos, v, seta w. Então, a gente tem que é a função t que vai levar v em w. Tá? O t é a transformação linear, o v a gente chama de domínio e o w de contradomínio. Então, se vocês já estudaram aí funções de uma variável, isso realmente vai ser, vocês já viram isso. Tá? E o meu vetor resultante t de x é a minha imagem da minha transformação linear. Tá? A segunda parte da definição a gente pode aí expressar um pouquinho melhor usando o diagrama de Van Euler. Tá? Então a gente tem no nosso domínio V, a gente tem os vetores U, V, U mais V e lambda U. Né? Para ser um espaço vetorial, ele tem que ter esse fechamento pela soma e esse fechamento pela multiplicação por escalar. Quando a gente submete esse conjunto a uma transformação linear t, o que acontece? Eu levo para um novo vetor que vai ser o tu, levo o v a um novo vetor que vai ser tv, o u mais v também vai ser uma transformação que vai ser a mesma coisa que eu fazer primeiro a transformação de u mais a transformação de v.
tá? E mesma coisa, eu tenho a transformação do meu vetor lambda u, que tem que ser igual a lambda vezes a transformação de u. Tá? Então, não é qualquer transformação que a gente pode classificar como linear, ela tem que seguir essas regrinhas aí. Perfeito? Então, nosso primeiro exemplo, uma função bem simples. Então, a gente tem aí o meu domínio, o meu contradomínio, são o conjunto dos reais. Então, eu tenho uma transformação linear que vai levar dos reais nos reais, tá? Que vai ser dada simplesmente por t de x é igual a alfa vezes x. Então, alfa é uma constante qualquer. Então, primeiro eu tenho que ver a soma, a primeira propriedade. Então, eu tenho t de u mais v é igual a t de x mais y. Tá? Então, veja aqui que eu estou trabalhando no espaço dos reais. Então, o que eu estou fazendo é simplesmente trabalhar com os escalares. Então, em vez de ficar levando os vetores, eu vou levar os escalares. Então, eu transformei o vetor u no meu escalar x e o meu vetor v no meu escalar y. Tá? Então, eu vou aqui procurar a transformação de x mais y. Substituindo na função lá, eu vou ter alfa x mais y, fazendo a distributiva, eu vou ter alfa x mais alfa y. E isso é exatamente a transformação de x mais a transformação de y. Então, a primeira propriedade está ok. Da mesma forma, a gente faz a segunda propriedade, que é a transformação de lambda u, transformando isso para um escalar, para ficar mais fácil de ver. Eu tenho a transformação de lambda x. Quando eu faço aí a minha transformação, eu tenho alfa é igual a lambda x, eu inverto os dois escalares, tenho lambda igual a alfa x, que nada mais é do que a transformação de x. Então, eu tenho que a transformação de lambda x é igual a lambda vezes a transformação de x, obedecendo a segunda propriedade. Então, como essa transformação obedece às duas propriedades, eu vou ter que ela é uma transformação linear. Vamos para o segundo exemplo agora. A gente tem agora uma transformação que leva dos reais de 2 dimensões para os reais de 3 dimensões. Tá? Então, meu domínio é o R2, meu contradomínio é o R3. E essa transformação é dada pelo seguinte, eu tenho t de x e y, veja que é diferente da anterior. Da anterior eu tinha no meu domínio simplesmente os reais, então eu só tinha um número. Agora eu tenho 2, porque o meu domínio é o R2. Então esse t de x, y, ele vai ser igual a um vetor tridimensional, R3, que o primeiro componente é 2x, a segunda 0 e a terceira x mais y. Tá? Só deixando um pouco mais claro, então eu pego o meu vetor de duas dimensões x e y e transformo ele num vetor de três dimensões, 2x, 0 e x mais y. Tá? Essa é o que faz a minha transformação, então agora vamos ver se ela é uma transformação linear. Tá? Então vamos primeiro definir dois vetores arbitrários do meu espaço R2, tá? Do meu domínio. Então eu tenho U, que a primeira componente vai ser o 1 e a segunda componente o 2. E a mesma forma V, que vai ser tem as componentes V1 e V2, tá? Então quando a gente faz U mais V, a minha primeira componente vai ficar o 1 mais V1 e o 2 mais V2. Tá? Então isso nada demais. Quando a gente substitui isso lá na primeira propriedade, a gente vai ter que t de u mais v é a mesma coisa que eu falar de t, a primeira componente, u1 mais v1, e a segunda componente, u2 mais v2. Né? Então, quando a gente substitui isso ali na minha transformação, a gente vai ter que a primeira componente vai ser duas vezes u1 mais v1, a segunda componente não acontece nada, é 0, a terceira componente vai ser u1 mais v1
mais U2 mais V2, tá? Aí a gente rearranja isso um pouco, faz a distributiva. Então, vou ter 2U1 mais 2V1, 0U1 mais U2 mais V1 mais V2. Veja que agora eu consigo separar esse vetor grande em dois vetores menores, que seria 2U1, 0 e 1 mais U2, mais 2V1, 0, V1 mais V2. E veja que cada um desses vetores nada mais são do que a transformação linear, a transformação de U e a transformação de V. Então, a primeira propriedade está obedecida. Quando eu faço a transformação de U mais V, eu chego na transformação de U mais a transformação de V. Agora a gente precisa ver a segunda propriedade. Então, aqui vamos pegar um vetor arbitrário U, né, que as componentes são U1 e U2. Quando eu multiplico ele por um escalar, eu tenho lambda U1, U2. Quando eu faço essa distributiva, eu vou ter lambda U1 e lambda U2. Aplicando isso na minha propriedade, eu vou ter que a transformação de lambda U é a mesma coisa que a transformação de lambda U1 e de lambda U2. Jogando isso ali na minha transformação, eu vou ter 2 lambda 1, 0 lambda U1 e lambda mais lambda U2. Como eu tenho lambda em todos os termos, eu posso colocar ele para fora, vou ter lambda vezes 2U1, 0, U1 mais U2. E isso é igual à transformação de lambda vezes transformação de U. E aí eu tenho, então, minha segunda propriedade obedecida. Portanto, essa minha transformação que leva xy em 2x, 0 e x mais y, ela é uma transformação linear. Agora, só mais um exemplo para vocês verem quando não é uma transformação linear. Eu tenho aí, de novo, uma transformação que leva dos reais nos reais. Então, vou trabalhar simplesmente com escalares. E essa minha transformação ela é dada por tx igual a x quadrado. Então, quando eu vejo a minha primeira propriedade, que é a transformação de x mais y, isso aí vai ser igual a x mais y ao quadrado. Quando eu faço esse quadrado, quando eu abro esse quadrado, eu vou ter x quadrado mais xy mais y quadrado. Então veja que isso é diferente de eu fazer uma transformação de x mais uma transformação de y. Né? A transformação de x mais a transformação de y teria que dar x quadrado mais y quadrado. Então, a minha transformação de x mais y é diferente da minha transformação de x mais a minha transformação de y. Portanto, x quadrado não é uma transformação linear. Tá certo? Então, eu aconselho vocês a voltarem, principalmente aqui nesse exemplo 2, e façam esse exemplo supondo que os nossos vetores não são... O U não é feito por U1 e U2, faça por x1 e y1, e o V x2, y2. Veja se dessa forma fica mais fácil de vocês entenderem também. Tá? No próximo vídeo a gente vai falar um pouco das transformações no plano. Então a gente vai falar de dilatação, compressão, de projeção, rotação, reflexão. Tá certo? Até a próxima.